Muito bem, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo dia, a parte da tarde do nosso segundo dia. Espero que vocês tenham feito uma refeição tranquila, estejam todos preparados para a nossa tarde, de novo, com muita provocação. Almoçou bem? Acho que o almoço estava bom, né? Dessa vez eu desejo mesmo que tenha sido tranquilo, tá bom? É um almoço pesado, ninguém merece, né? Mas estava bom, o almoço foi bom e foi leve. Muito bem, por falar em leveza, eu vou começar aqui citando um pouco de algumas frases que vocês colocaram no chat no final do dia e que na final da manhã a gente não conseguiu trazer aqui. Muitas pessoas falando sobre crença, uma delas disse, não sabendo o que era impossível, foi lá e fez. Outra falando um pouquinho sobre resiliência, sobre tentar constantemente até realizar os seus objetivos. E ouvindo isso agora da Nicole que estava me passando aqui, eu me lembrei de uma história que eu quero dividir com vocês, porque em 2017, numa HSM, a Expo de 2017, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do Michael Phelps e o seu técnico, o Bob. Dentre tantas coisas que me impactaram naquela palestra, eu sempre fui muito fã do Michael Phelps, que você deve saber é o maior medalhista olímpico de todos os tempos, foi o quanto ele trabalhava a visualização. Ele confessou que ele era um cara que colocava na parede do quarto, no guarda-roupa, na geladeira, os seus objetivos. Ele era alguém que visualizava antes das provas as braçadas, se via tocando a marca final, tinha claros objetivos. E ele tinha um sonho, e ele partilhou. O sonho era ser o maior medalhista olímpico de todos os tempos. Aí você pode ouvir isso, e quando eu estava lá sentado na plateia e ouvi, eu até pensei, puxa vida, parece até um sonho meio arrogante, né? Ser o maior medalhista. De novo, o sonho tem muito a ver com o seu ego, com a sua persona, faz parte deste processo. Mas logo na sequência, ele disse que além do sonho, ele tinha um propósito. E o propósito era sendo e se transformando no maior medalhista olímpico de todos os tempos, mostrando para as pessoas que era possível superar aquilo que já estava feito por alguém. Olha que interessante, aí a gente começou a falar de propósito, porque a partir deste momento ele demonstra que o que ele deseja deixa um marco para todas as pessoas, olhar e dizer, eu posso, portanto, a partir de agora, quem sabe superar o Michael Phelps e conquistar ainda mais medalhas olímpicas. E outra coisa interessantíssima sobre resiliência que ele nos partilhou, junto com o Bob, que confessou que isso acontecia por diversas vezes. Michael Phelps treinava até 8 horas por dia. Pense você, 8 horas dentro de uma piscina treinando. E o que acontecia e não era raro? Depois de treinar 3, 4 horas, ele passava mal. Ele ia até o vestiário, ele vomitava, fazia um gargarejo e caía de novo na piscina. Quando eu ouvi isso, eu confesso a vocês que eu achei um tanto quanto maluco isso. Quer dizer, por que alguém faz isso com o próprio corpo? A gente sabe que os esportistas, né, de alto nível fazem isso com o próprio corpo. Mas por que é que? Naquele momento eu entendi por que é que ele fazia aquilo. E não é só porque um esportista de alto nível faz o que faz, é porque ele sabia que mesmo depois de ter passado mal, caindo na piscina por mais 4 horas, era isso que levaria ele a alcançar sonhos e os seus propósitos. Então, quantas vezes nós não somos chamados nesse universo tão maluco, nessa loucura que é a nossa vida, nesse moedor de carne que é o nosso dia a dia, muitas vezes ir para o seu vestiário, lavar o rosto, se recuperar e dizer, eu vou voltar para onde eu estava, porque é isso que vai me fazer chegar aonde eu desejo, realizar os meus sonhos e os meus propósitos. Aí a gente pode começar a falar em resiliência de verdade. Márcio, gostou da história? Eu gostei da história. Você sabe que eu gosto de história, né, André? E eu vou retomar essa sua colocação da história do Phelps, que é uma de muitas histórias. Eu costumo dizer que nós temos muito mais histórias de grandes personalidades desconhecidas do que, na verdade, grandes histórias de personalidades conhecidas. Perfeito. E é muito curioso porque você começou, no primeiro dia, quando nós chegamos aqui para falar com você aí, você falou do ônibus, a gente chama do Frescão no Rio. Sim. Aqui é o coletivo, vai. O coletivo para visitar a sua mãe. Lembra dessa história? Eu me lembro muito bem. Uhum. E existia um propósito que era maior do que qualquer coisa ali. E é esse propósito que mantém você no ônibus. Mas e se furar o pneu? Você pega o outro. Mas e se o ônibus quebrar? Você vai pegar outro. E se o ônibus tiver sem ar-condicionado, que no caso do Frescão parece piada, mas lembrem, é Rio de Janeiro, é quente pra dedéu, a janela não abre, não é legal, não é uma experiência boa. Bom, você fica nele até atingir seu propósito. O propósito não é o acerto, é atingir o acerto à medida que os erros vão acontecer. É voltar para a piscina depois de vomitar. Sim. É exatamente isso. E a nossa vida é muito por aí, né? Tanto que teve uma pergunta no chat, que lógico que eu vou puxar agora.
Alguém no chat, uma colega nossa, chamada Amanda, falou assim, a pergunta que fica é, quando é que nós vamos para o Rio de Janeiro? E eu tenho uma resposta para você, Amanda. Quando é que você quer ir? Quando você quiser. Não faça igual a minha amiga aqui, que no último dia eu revelo, que continua planejando, mas ainda não foi. Não sei nem se ela está no planejamento, ela já está quase ali na ação, eu já vi alguns movimentos, porque não é possível, depois de tanta provocação, que ela vai ficar na mesma. Né? Tá certo que o Rio já foi melhor, mas, poxa vida, está perdendo uma grande oportunidade. Ah, o Rio de Janeiro continua lindo, né? Com certeza, a música já dizia isso. Bom, muito bem, então eu vou te deixar, nessa? agora vocês estão novamente nas mãos desse querido Márcio Almeida. Márcio, até já, André. Até daqui a pouco. Fica de olho no chat para mim. Obrigado. Bom, vamos voltar então, vamos recuperar, sacudir a poeira e vamos tentar entender quais são as condições mínimas e o plano de ação para esse mindset ágil. Então, já mudamos a nossa jornada, já entendemos o nosso propósito e entendemos agora que nós vamos para frente dessa conversa toda. O que nós concluímos até agora? O que nós conseguimos juntar de conhecimentos num resumo curto? Bom, primeiro que esse mindset ágil predetermina uma eficácia de ações, né? Nós buscamos os resultados como consequência da eficácia de cada uma dessas ações. Então, você está mirando no resultado através do processo, através da autonomia, do protagonismo, e ele se torna pura consequência de tudo que você faz nessa jornada. Também aprendemos que o mindset ágil, ou esse novo estado mental de pensamento, nada mais é do que um modelo que já é apoiado na liderança, que já tem testemunhos de ações dos líderes. Lembre-se, líder aqui não é necessariamente o dono, ou o diretor, ou o presidente. Os líderes aqui podem ser aqueles líderes naturalmente surgidos de dentro do sistema. Também predispomos que os indivíduos são os protagonistas de tudo, das mudanças. Eles mesmos geram os maiores impactos nos resultados das companhias. Ao associarmos todos esses aos propósitos e aquilo que se quer entregar, nós conseguimos, então, tirar o melhor do ágil, a maior potencialidade do ágil. Também concluímos que o ágil precisa de uma flexibilidade e autonomia, além da adaptabilidade, como se fosse assim, operação padrão, modus operandi, ou motes de execução, como eu coloquei aí. Precisa-se deixar que a autonomia, a adaptabilidade, a flexibilidade sejam a razão pela qual tudo que o ágil faz aconteça. Porque juntando isso com a mensuração dessa performance e o controle de pré-requisito, você acaba tendo um ecossistema muito rico. Você consegue ter um sistema ágil dentro de uma mentalidade ágil e a sua empresa se torna ágil por si só. Seria mais ou menos como se você pegasse um grande campo, arasse o comecinho dele, preparasse ali o pequeno, talvez 5 metros iniciais de um campo de 300 metros, e depois desses 5 metros você apenas preparasse a terra dos restantes. O que acontece com o ágil é exatamente a mesma coisa. Você planta um começo, cria as condições do terreno e o ágil se espalha naturalmente dentro desse campo. Ele acaba se tornando o que é o padrão, o novo default. E antes que você perceba, a sua empresa está muito mais do que ágil. Ela respira mentalidade ágil. Mas tem uma coisa. O ágil, por constância, ele traz para si mesmo uma atratividade à evolução. Ou seja, novas estruturas interrelacionais vão se montar e desmontar. Na sessão agora da manhã, houve uma pergunta que dizia, se tipicamente os times ágeis não têm liderança, ou são times que funcionam com protagonismo e autonomia, como é que a gente faz com o legado? Como é que a gente faz com a passagem de bastão? Como é que se faz essa gestão se tornar perene? Na verdade, não se faz. Essas novas estruturas geram novos interrelacionamentos de todos os personagens desse ecossistema. Então, o ágil por si só atrai uma evolução constante desses métodos de se relacionar. Não está escrito em pedra, como eu costumo dizer para alguns clientes. Por consequência, ele estimula a inovação direta e indireta. Então, veja, se tudo é flexível, adaptável, protagonizado e com autonomia para realizar, e você arou o campo, você preparou o ambiente, removendo as barreiras que pareciam intransponíveis, com alternativas como a água em volta da pedra, você acaba estimulando essa inovação direta e indireta em toda a sua companhia. Em qualquer setor, em qualquer frente de trabalho, que esse modelo de pensamento que começou aqui, nesse evento com vocês, acabe se tornando, digamos, uma espécie de vírus positivo.
vá se tornando o novo default, o novo padrão. E aí é a hora do chat, em 2 momentos. O primeiro, para o pessoal botar o link desse slide que está aí para vocês, que é o slide de inspiração dessa nossa segunda sessão aqui desse dia. Nessa inspiração, eu estou provocando vocês um pensamento sobre uma ferramenta de comunicação. Nós falamos no primeiro dia, eu e o André, falamos hoje pela manhã novamente, como a comunicação é importante e relevante para que você atinja o receptor, para que você atinja o seu objetivo, para que a certeza e a assertividade desta comunicação funcione. Então, eu tenho 3 pensamentos para vocês agora. O primeiro é, quais são as suas ferramentas de comunicação pessoal? Escolhe uma linha e escreve. Por exemplo, eu gosto de usar o WhatsApp, como alguém falou, acho que o Tiago, que faz as notas ali pelo WhatsApp. Eu gosto de usar o Telegram, eu gosto de usar e-mail, eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de telefonar com as pessoas. Coloque aqui as suas ferramentas de comunicação pessoal, linha a linha. Na segunda coluna, você vai aproveitar essas linhas e dizer o seguinte, quais são as minhas ferramentas de comunicação corporativa? Veja, na primeira eu te perguntei a pessoal, na segunda é corporativa. Então, você só tem direito de repetir a linha daquilo que já acontecia na sua vida pessoal. Por exemplo, eu uso o WhatsApp pessoal e de trabalho. Então, a linha do WhatsApp vai se repetir na primeira coluna e na segunda. Deu para pescar, né? É possível que nasçam outras ferramentas de comunicação corporativa na segunda coluna. E eu até espero que isso aconteça mesmo. Portanto, não terão linhas análogas na primeira. Não tem problema. Escreva aí e deixa guardado. Por fim, a terceira coluna diz, para que eu uso as ferramentas na vida corporativa e do meu ecossistema? Então, agora você tem um pensamento. Você tem as suas ferramentas de comunicação pessoal, as suas ferramentas de comunicação corporativa e para que eu uso na vida corporativa essas ferramentas. Como isso aqui é inspiração, o pessoal vai colocar aí no chat, você baixa, guarda com você, mas use a seu, como lhe aprover, como eu costumo dizer, como você quiser. Eu vou visitar isso talvez lá na frente. Por enquanto, vamos ao que interessa. Vamos à nossa sessão. Bom, espero que você já esteja acostumado a essa altura do campeonato, que o meu método com vocês tem sido de 6 grandes tópicos. Serão eles, como fundamentar o caminho, como buscar essa constante inovação, como descomplicar os processos, como entender que permissão não é descontrole, entender a diferença e adaptar essa diferença do compromisso e o comprometimento, e, por fim, dando tudo certo até aí, com certeza deu, como gerir um time de alta performance. Porque o resultado disso tudo na metodologia ágil é que você vai ter, sim, um novo time, eu diria. Ou, pelo menos, os seus personagens terão outras performances. E muito comum se dizer, inclusive, que gestão de times de alta performance é diferenciada de gestão de times de performance média ou performance ideal. E eu vou chegar nisso já já. Mas para fazer um resumo desses 6 itens, eu queria que vocês se atentassem ao texto de propósito, antes de eu ir adiante. Primeiro, fundamentando o caminho. Fundamentando o caminho é, putz, mas se eu já arei o terreno, se eu já preparei, se eu já semeei, se eu tirei obstáculo, o que é fundamentando o caminho? Vem disso mesmo, de fundar uma nova maneira de encarar o que, para quê, com quem, como e quando. Agora que eu falei isso aí, tenho certeza que você lembrou de pelo menos 3 ou 4 momentos ao longo desses dias que eu apresentei isso para vocês nas formas de atividade, ou de reflexões, ou de linhas de pensamento. Daí, quando a gente falar de inovação constante, eu vou pedir para vocês persistam no Falava isso quando o Vinícius estava aqui na sessão da manhã. Renegociar é reinventar é Vamos falar um pouquinho dessa chave de inovação incessante, que é o bendito do Para descomplicar os processos, nós vamos reforçar que menos pode ser mais sim em termos de resultados. Não é padrão, mas pode trazer grandes resultados enquanto certas premissas de trabalho ágeis. Depois, quando começarmos a reconstruir um novo caminho, olha o aí de novo, vamos entender porque permitir-se permitir e abrir mão de um controle não se torna necessariamente um ambiente anárquico. Não é descontrole. Permitir-se permitir que outros sejam a autonomia ou a protagonização de uma ideia não é descontrolar, não é tornar
anarquia aquilo que acontece. Se assim o fosse, não existiria, sei lá, cinema, teatro, televisão. Afinal de contas, o autor é um, o ator é outro. E aí? Ele não tem que permitir que o protagonista que ele idealizou seja o protagonista na autonomia do autor? É a mesma lógica. Compromisso e comprometimento. Eu vou contar uma historinha que todo mundo deve conhecer, mas lá na frente eu conto. Mas o importante aqui é que, para montar times, precisamos montar times comprometidos com os resultados, o que é muito diferente de times com compromisso de performance. Deu para pescar ainda? Acho que não, mas calma que eu chego lá. Daí, para gerir um time de alta performance, nós precisamos equilibrar a nossa empresa, a bendita da ambidestria. E como é que a gente vai fazer isso? Vamos começar a jornada, uma coisa de cada vez, né? Fundamentar o caminho. O que, para quem, com quem, como, quando. Esse kit de partida aí para uma mentalidade ágil. O que significa isso? O que para você faz sentido? De uma maneira sintética ou resumida, o resultado para o cliente tem que ser sempre o foco de qualquer resposta sua. Então, espera aí. Para qualquer resposta da pergunta, o que, para quê, com quem, como e quando, aí que está, o foco tem que ser o resultado para o seu cliente. Quer dizer, quando você pensar no quê, pense no quê a partir do foco do resultado para o seu cliente. Quando você pensar no para quê, pense com foco no resultado para o seu cliente. Parece confuso, mas se você não começar a adotar esta lógica, o que vai acontecer é que as crenças limitantes ou as barreiras naturais de cada negócio, e muitas vezes são financeiras, principalmente agora na pandemia, não tenho dinheiro para investimento ou não posso me descapitalizar nesse momento para que eu tenha seguridade e lastro financeiro, e por muitas vezes nos apegamos a esse aspecto e impedimos a inovação em uma série de coisas. Por muitas vezes vai converter o que deveria ser um novo conceito, uma nova negócio, uma nova mentalidade de processo, ou até mesmo um novo produto, em nada. Nada mesmo, sabe o que é nada? Um padre, que eu gosto muito, diz assim, nada é nada, tudo é tudo. Percebe a profundidade da frase? Quando eu digo transforma em nada, significa que resultado algum vai ser extraído de uma ideia que sequer nasceu. Seja esse resultado positivo ou negativo. Você simplesmente se impediu de se permitir. Por mais redundante ou pleonástico que isso pareça, viu? A questão aqui é o seguinte, todo resultado para a sua companhia tem que ser o resultado para o seu cliente, para o valor que o seu cliente percebe. Se o seu cliente percebe, talvez, entregas mais rápidas, talvez mais estruturadas, talvez mais digitalizadas, talvez mais baratas. Vamos falar de barato, sim. Eu sei que é um estigma aqui no Brasil, mas é verdade. Tudo pode ser diferente quando você começa a entender que existe uma lógica para ser construída. Quando começa a se entender que, ao entregar o valor que o cliente espera, o seu negócio é potencializado por esse mesmo cliente. Ou, talvez, quando você começa a responder o para quê, você entendeu o seu cliente, mas você começa a se perguntar para que aquele valor dele. E o para quê, nessa hora, costuma criar coisas que nós chamamos de spin-offs. Spin-offs são conceitos de inovação, principalmente nascidos de venture capitals, venture builders, de business developers, que dizem assim, olha, você começou por um caminho, e ao começar a trilhar esse caminho, você descobriu, neste trajeto, que existia um outro caminho. E daí duas coisas podem acontecer. Você pode se separar e separar os seus esforços, mantendo alguém, uma parte do seu time, uma parte dos seus esforços no caminho original, com uma outra parte, aqui, ó, pegando a outra reta, e esse é o spin-off. Ou eu posso simplesmente pivotar. Significa que eu estava com uma ideia na cabeça, descobri que a minha ideia talvez fosse meio sapa-samba, não funcionou tão bem assim, mas eu descobri uma coisa que eu não estava esperando e pivotei, então, para uma outra direção. Essa lógica do para quê com propósito, ela naturalmente te empurra para o com quem. Como com quem? Com quem? Se você tem alguma coisa sendo feita e ela tem um propósito, ela tem uma razão,
ela tem certamente um com quem. E esse com quem pode ser pessoas, entidades, negócios, sociedade, empresas. Pode ser um mundo de respostas aí. O importante é que você encontre quem é, dentro deste universo de coisas, dentro desta miríade apresentada de possibilidades, quem é a resposta ao seu para quê. De repente, nós vamos descobrir que a Leve, alguém disse isso no primeiro dia, no caso da Leve. A Leve fez uma parceria utilizando um produto do correio que já existe. Então, se você usar o caso da Leve agora na sua cabeça e pensar no quê, para quê, com quem, você vai chegar a resultado muito parecido do que. O quê? Simplificar, talvez, entregas vindas da China. Talvez acelerar o processo de entrega e logística de uma compra business to consumer efetuada no Brasil com origem na China. Tem vários OKs aí. Para quê? Para que seja mais rápido, para que seja mais barato, para que seja mais fácil, para que dê mais acesso ao comércio local, para captar recursos no Brasil. Vários para quê são possíveis. Com quem? Um pouquinho menos, mas ainda tem. Talvez com o Mercado Livre, talvez com o Magazine Luiza, talvez com o Americanas.com, talvez com Correios. Correios. Afinal de contas, eles não fizeram parceria com o Correio. Veja, o que, para quem, com quem? Com o olho no cliente, não na Leve. Como e quando? Bom, aí é um pouquinho mais profundo. Como é extremamente profundo, porque como é o core do negócio. Para esse caso da Leve que eu estou usando de exemplo, o como a gente já sabe. Eles levam para os Estados Unidos, desembaraçam a partir de lá tanto a etiquetagem quanto o empacotamento e já chega no Brasil com o processo de aceleração completado, portanto, para ser entregue. Legal, esse é o como. Simplificando muito o como. E o quando deles? Qual foi o quando? O quando foi muito interessante, porque existe uma história por trás da Leve. E a história por trás da Leve foi que a comunidade descendente de chineses no Brasil tinham muita dificuldade de trazer coisas da China para cá. Sempre dependiam de algum chinês que está vindo, algum chinês que está indo, alguém que está visitando, ou sentar pacientemente até que o navio trouxesse aquelas bugigangas todas. A partir dessa dor do cliente, foi nascendo uma ideia. A partir dessa ideia se nasceu o quê, para quê, o quem e o como. E sabe quando foi o como? O quando? Foi já, foi agora. Eles começaram a testar. E foi extremamente alavancado o processo por conta dos Correios. Viu como é que o quando é importante? Bom, inovação constante. Para que você tenha constante inovação na sua empresa, você precisa do re. Reinvente, reanalise, reinvista, reinicie. Aliás, bendito computador, né? É uma resposta padrão nossa. Vou ter que reiniciar. Não sei, meu computador está esquisito. Vou ter que reiniciar. Agora, uma pegadinha que eu quero mexer com vocês. Acabei de fazer uma atualização no meu sistema operacional. Vou ter que reiniciar. Percebeu? Quando você tem uma nova informação, uma nova maneira de fazer alguma coisa, é preciso voltar ao ponto de partida. É preciso desconstruir alguns parâmetros que antes estavam perfeitamente funcionais e operando para você. Veja o caso do sistema operacional. Vamos falar de Windows, para ficar mais fácil. O Windows recebeu uma nova atualização. O que ele faz? Reinicia. Ele precisa recarregar drivers, parâmetros, suportes, sistemas. É a mesma coisa com a inovação. Quando a inovação é entregue para você e você atinge uma inovação que talvez você nem esperasse, pode ser uma spin-off, ou que você propositalmente foi aí perseguindo, quando essa inovação é implementada para que ela se torne constante na sua empresa, você precisa reiniciar. E reiniciar depende de revisitar, reanalisar, reinvestir. Eu tenho um cliente que gastou recentemente R$1,5 milhão num projeto de software que ele acreditava que ia dar certo. Ao longo desse processo, algumas premissas acabaram se perdendo aí. Um pouco por falta de gestão ágil, um pouco por falta de gestão interna, não vem ao caso. O fato é que ele chegou a um ponto tal que reanalisou, revisitou e falou assim, mas essa minha solução não é a solução. Eu vou reinvestir. Abandonou aquele caminho, protocolou como um erro aprendido, aproveitou tudo o que dali era possível de ser aproveitado e começou um novo caminho. Essa é a chave para a inovação perene, a inovação que não apaga, a inovação que
continua a se alimentar, é um moto contínuo. Não esqueça do re. Isso vai te levar para o próximo passo. E o próximo passo é simples, não tem nem muito tempo nem muito texto para vocês. Descomplica o processo. Os processos devem suportar os resultados e não os resultados suportarem o processo. Está errado. Se você precisa de um resultado e não está sendo atingido, o quanto desse processo pode estar impactando esse negócio é papel seu de revisitar, reanalisar, reinvestir e reiniciar. Para você remover barreiras, para que você seja água em volta da pedra, você precisa, sim, descomplicar seus processos. E, às vezes, a descomplicação aparece de cada jeito, gente. Quer ver um exemplo? Um outro cliente tinha um grande problema, que já era um problema, na convergência da marcação de ponto na entrada de seus colaboradores que chegavam por fretados. Logo, chegavam todos aproximadamente ao mesmo tempo e um número de relógios de pontos X, que era suficiente, era mais que suficiente, ele tinha mais do que o dobro recomendado, mas ainda assim gerava aquele atraso, aquela fila. Bom, viemos a pandemia, viemos com novos protocolos, isso é inadmissível agora, né? E aí, como é que você faz? Desliga o relógio de ponto? Não controla mais? O próprio time dele chegou numa solução. A solução foi uma combinação de software com hardware, uma câmera termoelétrica, uma FLIR, que consegue captar biometricamente quem é aquele colaborador, qual é a temperatura que ele está naquele momento, registrar o seu relógio de ponto e alertar a sua gestão de RH caso ele esteja em estado febril. Percebeu? Parece complicado pra caramba o que ela está fazendo. Não, não é não. É uma câmera igual essa que está na minha frente, dentro de um totem, colocado no hall de entrada. Só que agora não tem mais fila. Todo mundo passa. Normalmente, conversando, batendo papo. Descompliquei o processo e eliminei 37 minutos do meu ciclo de entrada de negócios. Porque no ciclo de entrada de negócios, desse caso particular, em média, 37 minutos eram perdidos por conta dessa retenção aí pelo relógio de ponto. Então, lembre-se sempre do seguinte, o não porque você já tem, né? Mas e se? Essa história começou lá com uma pessoa que disse assim, mas e se não tivesse que botar a biometria do dedo no relógio? E a pessoa que falou não era do RH, ela não era da administração, ela não era da gestão, ela era só da portaria, que ficava mega preocupada com aquele monte de gente lá, que ficava tumultuando, e ela não sabe qual foi o papel dela nessa contribuição. Mas só aconteceu porque o terreno estava preparado, porque a terra estava arada, porque a mentalidade ágil já estava ali. Então, com essa prenúncia, um time de voluntários se montou e foi buscar soluções. Cada um deles buscou uma parte da solução, que ao combinar-se toda, se transformou nesse totem que parece mágica e não tem nada de mágica, são tecnologias que estão disponíveis para todos nós. Só foi aplicado de um outro jeito, um pouco mais inteligente. Isso é inovação constante. Daí, eu vou de propósito voltar 2 slides para você, para te dar uma dica que você não viu desde o primeiro dia que eu estou aqui. Quando a gente falou de fundamentar o caminho e aumentar a performance, a minha dica para você de software não é uma dica, é só parte do seu dia a dia. Não é isso que eu quero te comunicar. O que eu quero dizer para você é que existe um José. Você lembra do E agora, José? Lembra do José no primeiro dia? Eu não vou voltar lá no primeiro dia agora, não. Mas o José do primeiro dia estava de gravata, sentado numa mesa, cheia de papel para todo lado, com mesas de apoio para ter mais papel, e atribulado, com as mangas arregaçadas, atribulado de trabalho. O José agora, e essa é a minha esperança para você, ele está muito mais próximo de um José mais light. Ele já aprendeu que aquilo que não tem valor para ele deve funcionar sozinho, que outros vão ser protagonistas disso, outros terão autonomia disso. Por isso o José agora tem um robô, e ele só fica ali olhando os relatórios e como a coisa está acontecendo. Mas o que eu quero para você mesmo é esse José, que controla a realidade em sua volta, todo de bermuda, sentado talvez na praia, num apartamento da praia. Esse José tem uma mensagem para você. Não precisa complicar. Descomplica. Ao descomplicar, você se torna mais ágil, mais eficaz, mais eficiente, mais barato, mais rápido, com mais lucro. Estão entendendo a conexão? Para isso acontecer, eu volto na questão sobre anarquia, descontrole. Permitir-se permitir, descentralizar, descomplicar, é autonomia, é chave de ser ágil.
Não é descontrole, não. Cuidado com você que, de repente, talvez seja muito centralizador, talvez tenha aquele excesso de zelo de pré-ocupação. Pré-ocupação é isso mesmo, você está pré-ocupando o seu tempo, quando você não deveria estar fazendo isso, deveria estar fazendo qualquer outra coisa. Centralizar o controle não é saudável e não é fundamento ágil. A chave do modelo ágil é essa: descentralização de processos, autonomia, deixa que o time ande. Aqui no compromisso e comprometimento, você já está vendo que José já assumiu o cenário. Agora as coisas estão funcionando de outro jeito. José já se foi. Mas compromisso e comprometimento precisa nascer com a história do bacon e da galinha. Não sei quantos de vocês conhecem ou não, mas eu vou provocar a si mesmo. Havia um grande café da manhã que o fazendeiro ia fazer e os bichos todos em alvoradas estavam muito preocupados, porque como é que ia ser esse café da manhã? Bom, tinha lá pão, leite, queijos, manteiga, café, ovos, bacon. E a diferença aí, nessa piadinha, é, enquanto os ovos, o leite e o queijo são compromisso da galinha, o bacon é comprometimento do porco. Ele não tem como escapar dessa, tem? Essa é a diferença entre compromisso e comprometimento. A cultura do teste na sua corporação tem que ser a cultura do permita-se permitir. Deixe que naturalmente o seu ecossistema encontre qual é a maneira correta de fazer esse teste. Evite aí a cultura da culpa. A cultura da culpa é extremamente perigosa, porque a ousadia nos leva a conquistar novos ambientes, novos cenários, mas o medo paralisa. E a culpa atribui medo. Uma vez que você comece a atribuir culpabilidade em saber quem foi o responsável por um erro de um processo que estava sendo testado, por um erro de um projeto que estava dentro da metodologia ágil, qualquer personagem envolvido nesta entrega vai passar a se sentir culpado. E você deveria, na verdade, atenuar o sucesso dele. Então, faz o seguinte, foca no sucesso, pequenas recompensas, deixa rolar, não se preocupa tanto assim. O erro faz parte desse aprendizado. Tanto faz que a próxima etapa sua talvez seja mais difícil, que é como é que eu faço a gestão de um time de alta performance. Um time ágil tem personagens equilibrados ali, certo? As características, os comprometimentos, os compromissos, tudo isso deve ser complementar. Quanto mais misturado, melhor. Para aquele propósito, os propósitos continuam tendo que estar alinhados. Porém, quanto mais misturado, melhor o resultado. Quanto mais misturado, melhor a entrega. Quanto mais misturado, talvez seja melhor a eficácia. Saber equilibrar uma expectativa, a sua expectativa, ou dos times em volta dos times que não são ágeis, é um papel do gestor. Saber que não é proteção ou desproteção, controle ou descontrole, mas característica daquela entrega. Então, procure equilibrar a alta performance com recompensas pontuais. E essas recompensas pontuais para a alta performance, elas têm a ver com como você toca a sua empresa. Elas podem ser, sim, recompensas financeiras pontuais, mas também podem, e eu encorajo muito que sejam, recompensas pontuais públicas. Um tipo de comunicação e notoriedade dentro do seu ecossistema. É como se você virasse para o jardim e fala, nossa, mas olha como está lindo essa planta. E ao fazer isso, incentivasse todas as demais a tentar ficar igual a essa. Essa é a lógica da recompensa de alta performance. Times de alta performance, claro, como todos nós, também têm preocupações financeiras, preocupações com rentabilidade, preocupações com recompensas financeiras. Mantenha a sua política, não precisa mudar. Mas lembre de adicionar ou trazer uma nova maneira de fazer essa recompensa se tornar exemplo, vitrine. Sabe, as escolas americanas são cheias daqueles palácios de cristais, como eu costumo dizer, que são pequenas estantes cheias de troféus. Esses aqui são todos os troféus da nossa escola, do ano tal ao ano tal. Esses tantos os troféus. Qual o objetivo desse troféu? Tem troféu lá de gente que não está mais na escola, não é professor. O objetivo é inspirar. E equilibrar a alta performance tem a ver com isso, com essa inspiração.
com recompensas pontuais que se entrega para cada um dos personagens. E talvez de forma diferente, viu? Ah, mas espera aí, o propósito não foi atingido. Ah, meu amigo, o erro faz parte do negócio. Não foi atingido agora. Mas quantas maneiras de não fazer isso que você esperava você conseguiu descobrir? É curioso que em muitas empresas de todos os portes, o time de alta performance acaba se tornando uma empresa separada. Esquisito isso que eu falei, né? Mas não é não, ó. Pensa nos personagens mais protagonistas da sua empresa agora. Aqueles que mais se destacam, aqueles que são mais, nossa, fora da caixa. Pensou? Legal. Agora pensa no seguinte, se você juntasse todos eles num projeto único, sem gestor direto, com autonomia para execução, você consegue ver uma empresa funcionando ali? Pensa. Imagina. Certamente você vai ver. Mas você vê uma empresa funcionando porque eles contêm em si todos os insumos necessários para fazer a sua empresa performar melhor. E talvez ser empreendedor não tenha nada a ver com o que eles queiram. O que importa nessa lógica que eu acabei de pedir para vocês é que você tenha esses recursos em mãos e que você precisa gerir os times de alta performance como tal, como espelho, como vitrine, como exemplos para os demais times que vêm por aí. Gerir o time de alta performance é uma das maiores dores de cabeça para o gestor dentro da metodologia ágil. Porque se for mal gerido e tendencioso para o modelo tradicional, a sua cultura ágil é desperdiçada. Se for acelerado demais em prol do time ágil, a sua ambidestria morre. E eu não tenho solução mágica para vocês. Mas eu tenho uma pergunta. E essa pergunta eu quero que vocês respondam no chat aí. Depois alguém vai me dizer aqui, provavelmente o André vai ficar de olho para mim e vai trazer aqui o que está acontecendo. A pergunta é o seguinte, se você tivesse que separar um grupo de funcionários da sua companhia hoje, desses mais alta performance que você tem, e colocasse num projeto para fazer a entrega para o seu cliente do mesmo negócio que você tem, e eles tivessem plena autonomia, poder financeiro, instrumentos, ferramentas. Resposta sim ou não que eu vou pedir, tá? Alguém aí teria medo de que eles se tornariam um concorrente do seu próprio negócio? De que eles se tornariam uma outra empresa? Basta botar no chat aí sim ou não, e a gente vai dar uma olhada na estatística daqui a pouco, para vocês me dizerem o que vocês acham. Enquanto o chat rola, eu vou para frente. Bom, óbvio que eu já enchi o saco de falar isso, não é? Vocês não aguentam mais eu falar, mas eu vou falar de novo. Comunicação. Comunicação. E as ferramentas de uso são o segredo de um time que efetualmente funciona. Olha, motor de alta performance, qualquer motor de alta performance, de navio, de caminhão, de ônibus, de moto, do que você quiser. Motores de alta performance são compostos de peças de alta performance. Mas você já pensou se o dente da engrenagem estivesse fora de lugar? Se a biela está desalinhada 3 milímetros? Se talvez o cárter não esteja mandando óleo suficiente através da bomba? O motor continua sendo de alta performance? Claro que não. E o segredo de manter essa alta performance dentro de uma empresa que está tentando explorar mais do ágil e transformar a sua realidade, que talvez já seja coesa, com o ágil inclusive, mas acelerar mais, a chave disso tudo é a comunicação de qualidade. É a maneira pela qual você transmite essa comunicação. Não só a ferramenta, mas o como. Tem um caso muito curioso de um amigo próximo, industrial, que é a pessoa mais engraçada que eu conheço. É muito palhaço, é muito coloquial, é uma pessoa muito tranquila, apesar da indústria que tem. Mas na hora que ele para falar com o staff dele, ele se transforma num outro personagem, tão rápido quanto o Vandré é capaz de encarar algum protagonista aqui, e ele vira, eu não sei nem dizer quem ele vira, porque parece uma estátua. Ele congela de uma tal maneira, e as palavras dele são extremamente duras, e ele não queria transmitir nada disso. Ele tem uma rigidez no corpo, ele acaba dando uma notícia boa, e eu garanto para vocês, eu não tenho como mostrar, mas a notícia boa parece a pior desgraça do universo.
pela maneira como ele transmite. A comunicação é a chave de funcionamento, pessoal. Comunicar corretamente é a certeza de atingir o objetivo. Então eu digo uma coisa, experimente fazer diferente, experimente ousar, ouse, ousar. Eu já disse o que Einstein disse, recoloquei aqui nessa frase de propósito. A definição da insanidade é o quê? Continuar fazendo a mesma coisa, mas esperar que o final seja outro, que o resultado seja diferente. Existe um mapa de ideias e tecnologias que me trouxe à cabeça uma série de coisas. E esse mapa de ideias e tecnologias, ele é simplesmente o que está acontecendo aí agora. Qual é o mundo que a gente vive? Quais são as tecnologias que você já explorou aí do outro lado? Pessoalmente, ou através de curiosidade, ou num vídeo do YouTube, ou numa notícia, não importa. Mas qual você já explorou para dentro do seu ecossistema? Quando você olha o seu time, e quando eu digo time, é todo mundo, tá bom? Sem cargo. Você olha o seu time, o quanto o seu time está informado sobre essas mudanças. Essas mudanças globais e nacionais. Como é que eu busco sozinho oportunidades, parceiros, dentro dessas novas tecnologias e como é que eu posso tirar proveito delas? São 3 perguntas que parecem bobagem aqui, mas não são não. Eu quero passar rapidinho esses exemplos que eu botei para vocês aqui, esses 7 exemplos. E eu vou começar de uma forma meio desestruturada. Primeiro, eu vou botar na sua cabeça, sem explicar muito, sobre criptomoedas e finança descentralizada. Será que você entende o que é ou buscou informações a respeito? E será que o tanto que você sabe ou que já buscou informações é o mesmo tanto que o pessoal do lado de cá, do seu ecossistema, já buscou? Quando a gente fala de criptomoedas, contratos de blockchain, contratos Ethereum e mais um monte de coisa que vem atrelada a isso, e não é o nosso tema aqui hoje, nós entendemos que existe um processo de aprendizado de máquina ligado a tudo isso que está acontecendo. O processo de aprendizado de máquina é uma outra tecnologia. Está aí, machine learning. Mas o quanto você sabe dela? O quanto você já explorou de machine learning no seu negócio? Ou o quanto seu ecossistema já explorou? Ou quanto todos os seus colaboradores sabem a respeito disso? Sabe que machine learning é uma das soluções mais possíveis para o ramo de transporte, por exemplo? É sério. Olha, vocês fazem rotas, concorda? Não é esse o nome? É uma rota, é um roteiro, com altíssimo grau de previsibilidade em uma série de fatores. O machine learning, ele aprende a partir da previsibilidade. Ele é capaz de encontrar soluções através de cenários do passado. Então, seria como, eu quero ensinar esta máquina que isso que está na minha mão pequenininho, que vocês mal vão poder ver, é um controle de apresentação. Tudo que eu preciso fazer é submeter a esta máquina milhões de modelos, milhões de fotos, milhões de imagens, de vídeos, de controles de apresentação. E ele vai aprender, a máquina vai aprender, que a consequência disso é que isto é um modelo de apresentação. Isso é machine learning. Quando se adequa a machine learning para a logística, você apresenta o machine learning para soluções. Qual é, historicamente, a sua performance? Como essas estradas se comportam? Como é a demanda do seu cliente? Quando é a demanda do seu cliente? Quais os horários que funcionam? Quando tem engarrafamento? Qual o caminho do engarrafamento? Quando é que o pedágio aumenta? Toda essa loucura de coisas que eu joguei aqui podem ser atreladas a um processo de machine learning no seu negócio. Já tinha pensado nisso? Agora fica pensando. Big Data é uma outra informação que ficou com um nome estranho, ficou esquisito. O que é Big Data? Bom, primeiro que eu costumo dizer que todo dado hoje em dia é big, feito eu. Não tem jeito. Nós temos uma volumetria de dados tão absurda sendo gerados pelos seres humanos a cada segundo, que toda a volumetria de dados trabalhadas através da conjunção de internet, pequenas redes, redes neurais, nuvem das nuvens, não importa o que você escolha. Ela é tão grande que se faz necessário que cientistas estudem isso. Então, aqui fica uma dica. Existe um mapa de tecnologia, existe uma ideia de tecnologia que talvez você nunca tenha explorado. Quer ver? Eu vou fazer uma experiência aqui
E eu sei que a câmera já daqui a pouco vai abrir, o slide vai sumir, mas a gente já volta. É porque eu preciso chamar o Vandré aqui agora para compartilhar com vocês uma coisa que a gente discutiu totalmente improvisado, mais cedo. E principalmente quando se fala de tecnologias aplicáveis ou não aplicáveis. Vou trazer uma coisa que não é novidade, é fato, mas que talvez você não conheça. André, vem para cá rapidinho. Vamos lá, amigo. Lembra do que a gente conversava sobre o tal do Neuralink? Que palavra de doido. Fiquei muito surpreso com as suas informações. Eu sei que talvez vocês não tenham ouvido falar do Neuralink. Enquanto a gente bate esse papo para explorar um pouquinho essa questão de como explorar tecnologia, aproveita e dá uma bugada. Neuralink, Elon Musk, que raio de negócio é isso aí? Sugiro que você procure o vídeo. É mais curioso o vídeo do que a imagem. Mas eu vou explicar para eles e daí a gente compartilha a nossa ideia. O Neuralink é um projeto que já vem em andamento há algum tempo, que nasceu com um propósito. Olha que belo. E qual é o propósito do Neuralink? Curar pessoas que tenham ficado sem movimentação dos seus corpos como um todo, porque na verdade eles não miraram lugar nenhum. Então, dos seus corpos, seja braço, seja perna, seja tronco, e também encontrar cura automática para coisas como Alzheimer, como mal de Parkinson. Mas de que forma? Simples, não imagina. Uma forma simplésima. Eles enfiam um implante na sua cabeça ligado no seu cérebro. É só isso, ó. Nada demais, super tranquilo. Já foi bastante mais invasivo, agora é só um negocinho pequenininho. E esse implante ele tem uma transmissão wireless específica de rádio. Então, quando se fala, por exemplo, de recuperar o movimento das pernas, a ideia é, já existem transplantes neurais capazes de transmitir redes elétricas para os seus músculos. Ok, metade do caminho eu andei. Com o Neuralink, eu capto do seu cérebro esse impulso e transmito o wireless para a sua coxa, por exemplo. Porque o seu cérebro não esqueceu o que está acontecendo. O que quebrou aí foi o cabo, a colinha, talvez a coluna dorsal, talvez a espinha. E ao perder esse movimento, você não consegue mais comandar a sua perna. Mas o estudo do membro fantasma, que é pessoas que acabam sendo, por exemplo, amputadas por alguma razão, sentirem aquele membro no cérebro, levou ao desenvolvimento do Neuralink, que não é teoria, já foi posto em porco. Agora, por trás disso e desse propósito, vem o que a gente conversava. O que você, que não tem nada a ver com esse negócio, acha dessa tecnologia? Como leigo, eu acho maravilhosa essa possibilidade de ofertarmos às pessoas a retomada do controle dos seus corpos, né? O propósito é esse, eu acho um propósito absolutamente interessante, eu acredito que esse seja um projeto que consiga também angariar muito dinheiro para a sua realização. Esse eu vejo como o melhor dos mundos, né? Eu não sei se, como dizia Voltaire, a todo melhor dos mundos existe também o pior dos mundos, né? Em Cândido ele fala muito sobre isso, então eu acredito que sim e já imagino qual seja. Né? Existe e, olha, não é boa notícia. Está na sua cabeça, não está? Legal. É wireless, não é? Legal também. Bom, uma parte dele se prevê que talvez seja possível, no protótipo final, obviamente, se gravar os sonhos para estudos de psiquiatria, de psicologia. Até aí estou feliz ainda. Não estou tão triste, mas não gostei muito, não. Agora, o próximo me deixou extremamente arrasado, porque eu já fiz essa enquete com alguns jovens. E se eu fizesse o seu Spotify ser transmitido direto ao seu cérebro, através do Neuralink? E se talvez o algoritmo digital de produto, que é o meu produto, fosse transmitido direto para a sua cabeça? A sua decisão é sua, é minha. Esse é o lado sujo da tecnologia, como a gente conversava. Né? E aí questões éticas, governamentais, entram nessa discussão. Como fazer? Quais barreiras, nesse caso, devem existir, depois devem ser até alargadas ou não, mas de qualquer forma é uma questão ética discutir a tecnologia e até onde ela pode ser usada, de que maneira. Né? E de que maneira? Esse choque de tecnologia foi muito bem pensado, André. Obrigado. Temos algum chat aí? Temos aqui. Deixa eu aproveitar. Não me dispensa antes de ler aqui. Olha, tem uma pergunta da Flávia Anjos. Ela me disse o seguinte, ela perguntou, na verdade, a você, como garantir que a equipe está usando as metodologias como Lean, enfim, as metodologias de aprendizagem. A Flávia. Flávia, eu vou te dizer um negócio. Da minha cadeira, é a minha perspectiva pessoal, e eu vou ser muito enfático nisso que eu vou te dizer. Pessoal enquanto executivo, pessoal enquanto capacitante. Eu não ligo. É chocante o que eu vou falar. Eu ensino a ferramenta, ensino o método, eu dou as ferramentas,
mas eu estou mais preocupado em como eles abnegam dela em prol de um resultado. Então, se talvez a ferramenta ou o processo não está funcionando porque o resultado não está sendo obtido, eu já vi vários times abandonarem processos ou criarem novos, uma mistura de mix and match aí, e criar um processo daquele time em prol do resultado, em prol do valor que eu esperava para o cliente. E, para mim, o propósito é muito mais forte do que a ferramenta. Agora, como medir se está indo? É simples. Está dando certo ou está dando errado? Se está dando errado no caminho do certo ou está dando errado no caminho do errado mesmo? Essa é a grande diferença, viu, Flávio? Não é, portanto, garantir que se usem as ferramentas, mas de que o objetivo seja verdadeiramente alcançado. Ou a intenção, ou entender se ele não foi, obviamente, alcançado e por quê, né? Exatamente. E aí vou responder a pergunta que você fez, né? Sobre se as pessoas têm ou E não aí? medo. 100% disseram não. Ah, que bom. esse pessoal, eu gostei. Vocês são arretados, viu? Estou gostando disso. Não tenham medo mesmo. Até porque alguém que nasce no seu próprio ecossistema não vai ser necessariamente seu competidor, não. Pode ser alguém que te ajude a solucionar um problema que você tinha e que você nunca pensou antes. Vocês sabiam que os maiores empreendedores do planeta, tipo Elon Musk mesmo, que eu acabei de falar, nasceram de outros empreendimentos? Que nasceram com uma startup que virou outra, que virou outra, que virou outra, que virou outra, que virou outra. Pois é assim que o mundo toca. Eu ia dizer que em inglês tem uma expressão bem americana, né? That's the way the cookie crumbles. Que esse é o jeito que o biscoito se esfarela na sua mão e você não controla. Por conta dessa provocação, eu coloquei aqui na tela 3 perguntas para vocês. Que é, quais são os eventos futuros para o seu ecossistema e como é que você vai se contribuir deles para o seu plano de ação agora? Essas imagens que eu coloquei não são imagens, não, são eventos que têm data, vocês estão vendo aí. Vão acontecer, viu? Online, inclusive. Nos próximos meses aí, eu acho que o mais longo está para novembro ou dezembro. Eu acho que o mais longo é dezembro. São 4 exemplos do ecossistema de supply chain integrado, de digitalização, onde as pessoas vão se reunir para discutir, para tentar enfrentar novas barreiras, tentar derrubar velhas barreiras, tentar trazer novos métodos. Então, quais são os eventos futuros que você já viu aí para o seu ecossistema? E quais deles te dão proveito? E, sendo assim, como é que eu aproveito as ferramentas de comunicação desses fóruns e de interação digital? Muitos deles são eventos como esse. Outros são fóruns abertos. Tem sites que estão por aí de nichos tão específicos que eu às vezes me surpreendo. Outro dia eu li um nicho extremamente específico de logística de transporte de máquinas ATM, que são caixas eletrônicos. E realmente, você para pensar, o negócio é um cofre. Tem helicóptero, tem guindaste, não é assim, você não bota no carro e vai. Realmente, tem um nicho altíssimo. Quantos desses existem digitais? E eu, que sou um mero leigo, tratava só de eletrônicos na Huawei. Quantos nichos será que existem em fóruns de pessoas que se unem para discutir problemas e se ajudar mutuamente? Eu fui seguindo esse do ATM, fui achando velhos amigos e fui indo, eu fiquei impressionadíssimo. Existe toda uma infraestrutura através desses fóruns digitais que até a canoa para atravessar o Rio Amazonas, não sei onde, até isso tem lá. O cara que faz a jangadinha, que atravessa, ele está lá no fórum. Então, o quanto você usa dessas ferramentas de comunicação de fóruns digitais? E em terceira pergunta, como é que você busca informações atualizadas sobre o seu próprio mercado de atuação? Gente, eu não sou muito longe de mim, até o que eu vou dizer agora, não sou nada contra você consumir informação de forma passiva. Jornal, notícias são extremamente relevantes. Mas eu sou o outro lado da moeda. Eu prefiro procurar informações de forma ativa. Eu quero me atualizar antes que essa informação se torne universal. Então, eu sempre saio à pesquisa dela. Em vários lugares. Faço mesmo. Vamos fazer um resumão? Como é que a gente coloca tudo isso em ação? Bom, primeiro, lembre-se que as suas metas são pequenas, possíveis e progressivas. Daí eu quis destacar uma frase que é de uma série fantástica, que está como aplicativo por aí. Você baixa o aplicativo e daí você vê a série e transmite para a sua televisão. E é uma série que baseia a vida dela, se chama The Chosen, e baseia toda a série em contar a história dos discípulos de Cristo, e não de Cristo, sob o aspecto humano, e nem é o espiritual. Então é uma série fenomenal. Só que eu me apropriei da frase. Essa frase que está em azul aí está escrito assim, acostume-se com o diferente.
E essa é a frase guia da série. Acostume-se com o diferente. O logo deles eu não quis colocar aqui, mas é um logo que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo. São vários peixes em círculo nadando numa direção e um peixinho azul nadando na direção ao contrário. Então, olha, pequeno, possível, progressivo. Se acostuma com o que é diferente, vai dar certo. Depois, lembre-se do seguinte, permita autonomia. Permita-se que outros tenham a decisão que você não tem. Descentralize. Lembre-se que os processos é que definem as pessoas e não as pessoas que definem processos, ok? Permita a flexibilidade, essa adaptabilidade necessária a tudo que você precisa executar. Dentro do seu ecossistema, é assim que as coisas funcionam. Lembre-se sempre que o erro é o caminho do acerto. Aprenda com esse erro. Permita-se errar. Não é errar em direção ao erro, como eu dizia agora há pouco, como exemplo que eu dei para a Flávia. Errar sempre em direção ao erro, obviamente, não é positivo. Errar em direção ao acerto é o seu objetivo. Mas, para tal, você vai ter que se permitir errar. Então, permita-se errar. Lembra do José? Do meu amigo Carlos Drummond de Andrade? Pois é, e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? José está sem mulher, sem discurso, sem carinho, não pode beber, não pode fumar. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, tudo acabou, tudo fugiu, tudo mofou. E agora, José? Doce palavra, seu instante de febre, sua gula, jejum, biblioteca, lava de ouro, terno de vidro, ódio. E agora, José? Se você dormisse, se você cansasse, se você tocasse, se você gemesse, se você gritasse, nada disso adianta, você é duro, José. Você está sozinho no escuro, está que nem bicho do mato, está que nem Tenória. Mas, como dizia e disse Carlos Drummond de Andrade, apesar disso tudo, José, você marcha, não marcha? Então, gente, não desista. A jornada parece longa, mas não é não. Só precisa do primeiro passo. Lembra do milestone? Lembra de começar a jornada daqui até o Acre? Ela começa com o primeiro passo. E como dizia São Paulo, viu? A cada dia cabe a preocupação daquele dia. Só se preocupe com o que você precisa se preocupar, com aquilo que está fora do seu alcance. Espere, vença um dia de cada vez. Com o ágil, você vence um objetivo de cada vez. Nos dias que virão, a gente vai falar um pouco da metodologia, dos processos, das normativas, das cerimônias ágeis. E vocês vão entender melhor o que eu quero dizer com essa mensagem de um dia de cada vez, um problema de cada vez, um obstáculo de cada vez. Nós vamos para a sessão desafio. Na sessão desafio, a pergunta agora mudou. A pergunta que encerra o nosso dia volta naquelas realidades lá da pesquisa da KPMG. E eu vou lembrar de novo que, como eu disse para o Vandré, todo mundo escolheu o ônus da dívida universalmente, apesar das variações. Mas fiquem com as suas variações, tá bom? E lembre o seguinte, para o que eu vou falar agora, você não vai poder usar o seu não porque, você vai usar o seu e se. Então, escreve do que você gosta. Compartilha com o seu grupo sugestões de ferramentas de comunicação que poderiam acrescentar alguma coisa porque você acredita que gosta. Esse problema do ônus da dívida, de que forma a comunicação poderia me ajudar nesse sentido? Justifique no grupo, com os consultores aí, os porquês e tenta sustentar a sua argumentação. Não, eu acredito nisso, porque vai dar certo por causa disso. Depois, a próxima é, eu gostaria. Qual a ferramenta que você gostaria de usar, nunca usou? E de que forma ela se conecta com esses problemas? Óbvio, né? Eu já falei, universalmente vocês escolheram o ônus da dívida, mas existem outros. Então, tentem responder para todos eles. Lembrando que, quando você disser qual a ferramenta que você gostaria de usar e nunca usou, tem que argumentar com as suas sugestões e com a do grupo. Mas deixe um espaço para você anotar a sua própria experiência, tá bom? Depois de botar em contrapartida o eu gosto e eu gostaria, você vai ter que se propor um e se. Só que esse se não vai ficar com o pessoal da HSM, não. Esse se vai ficar com você aí do outro lado. Você vai escrever o seu e se. Qual é a solução para o problema que você está enxergando, que você está vivendo? É a sua pedra, então tem que ser a sua água. O resto, estamos no rio juntos. Aliás, como disse o Vandré, estamos no oceano juntos. Talvez não no mesmo barco, mas certamente no mesmo rio, no mesmo oceano. Porque
Apesar da pergunta, quando vamos para o Rio, eu vou dizer mais uma piadinha que eu não vou deixar. O Rio segue para o mar, né? A gente se encontra lá no mar. Perfeito. E antes de vocês irem agora para suas salas, lembro de, se não fizeram ainda, se nomear na ferramenta. E posso convidá-los para ir para a sala? Por favor. Então vou fazer só uma contagem regressiva, assim como fiz na par da manhã, para que vocês possam ser direcionados para as suas salas de trabalho e depois a gente volta para o encerramento do dia. Vocês vão para as salas em 3, 2, 1. Até. De volta. E aí, como é que foi? Funcionou? Deu para mexer um pouco na cabeça quando a gente fala de comunicação e como essa comunicação te afeta aí do outro lado? Olha, eu vou dizer um negócio, eu passei em algumas salas e aquela lógica, né? Talvez vocês tenham visto meu nome, talvez tenham visto a minha interação, porque dependia da dinâmica de vocês. Mas eu fiquei muito curioso em ver que muitas coisas foram diferentes ao longo de um processo. As discussões aí variaram de acordo com a realidade de cada empresa, mas também de acordo com a realidade de cada grupo. E isso é muito curioso, porque vocês arranjados em grupos, do outro lado dessa câmera, são arranjos ágeis. São estruturas orgânicas que se uniram por um propósito e que vão se desunir depois. Só espero que fiquem aí algumas conexões perenes aí pela frente. Gostei muito de ver algumas premissas muito interessantes. Teve grupo aí compartilhando com todo mundo, é óbvio que o grupo que fez o que eu vou falar vai saber, mas os outros não, que sugeriram ferramentas de comunicação que são comumente utilizadas para times de desenvolvimento de software. Parabéns, gostei de pensar desse pensamento fora da caixa. Tinha Run It, tinha planejamentos, eu não vou entregar o nome, mas a pessoa disse uma coisa que eu gostei muito, ela disse assim, esse software, esse sistema aqui de comunicação, para mim funciona muito bem por causa do propósito dele. Eu consigo colocar o meu papel de gestora, de mãe, de mulher, de esposa, tudo num pacote só e funciona. Sensacional. Eu não quis nem intervir na hora que eu vi isso, porque é um dos premissas que eu digo que nós, humanos, somos um ser só, nós não somos três. Essa é a minha vida profissional, essa é a minha vida pessoal, essa é a minha vida espiritual. Não, isso não existe, isso aí é balela da sua cabeça. Você é uma pessoa só o tempo inteiro. Encontre o seu eu, assuma esse seu eu e seja você o tempo inteiro. Essa é a diferença principal, primordial de como se encara cada um desses aspectos aí. Eu vi uma outra pegada que ia para o caminho contrário. Olha, a gente precisa de formalização. Nós precisamos trazer estruturas formais e contratos internos através de... Por contrato aqui eu não quero dizer o contrato jurídico, tá bom? Mas o contrato em termos de acordos de processo, aprovações e afins. Então, a gente usa muito o e-mail. Parabéns, seu processo está estruturado. Só fica uma dica para você. Existem outras ferramentas que fazem a mesma coisa. Os BPMs são muito bons para isso e existem uma miríade de BPMs gratuitos que você pode pensar, a sua vida fica mais leve. Ninguém aguenta muito e-mail também, não. Uma outra pessoa disse assim, olha, eu mando um e-mail lá para um processo determinado, e esse e-mail é chamado e-mail global, né? E-mail global é aquele e-mail que você manda para um departamento, todomundo@departamento.com.br. Todo mundo, lembra do nada é nada, tudo é tudo? Então, departamento não é ninguém, porque ninguém é departamento, as pessoas têm nome. Essa questão de você mandar para um processo um e-mail comunicado de ação para um departamento geral ou para um e-mail global, tende a dar errado desde o começo. Sabe por quê? A comunicação está falha. Você não comunicou de forma clara e efetiva o que você precisa. Você não deu expectativa, você não disse quem. Você pode ter dito o quê, pode até ter dito como, pode até ter dito quando, mas definitivamente você não disse quem. E aí, vou te dizer, tem grande chance de dar errado, viu? Se não der, é mais um parabéns para o seu ecossistema. Está funcionando, se adaptou e consegue funcionar dentro dessa regra. Excelente. Mas fica a dica, tem um jeito mais fácil de carregar esse peso. E talvez você mesmo já tenha descoberto isso e já esteja até fazendo. Mas eu quis trazer o exemplo aqui para a sala comum, porque fica muito mais fácil para todo mundo. Para provar isso que eu estou falando, eu vou trazer uma das consultoras que estava aí com vocês na sala. E eu vou trazer a Fabíola para cá, para compartilhar com a gente como é que foi a experiência dentro da sala. Tudo bem, Fabíola? Tudo bom, Márcio?
Muito bacana estar aqui para poder compartilhar o calor da sala de prática para cá. Que legal, Muito realmente bom as trazer coisas isso. ferveram de um jeito bom. Adorei. Uhum, Fabíola, deixa eu te fazer foi uma muito bom. pergunta. Qual foi a sua sensação agora que chegamos no quarto momento, né, 2 dias, com 2 momentos em cada dia, chegamos no quarto momento sobre a questão de mudança de mindset, em ser mais ágil e implantar uma gestão ágil aí do outro lado. Qual é o seu termômetro, já que a temperatura estava quente? Me fala, quais foram as suas sensações gerais em interação, em problemas, em barreiras intransponíveis? Compartilha com a gente um pouco aí. A sensação maior, Márcio, é que quando você diz no início do dia e sempre tem trazido a questão de se permitir, é que realmente quando a gente faz um ambiente, cria um ambiente, as pessoas começam a se permitir a trazer. Isso está acontecendo nas nossas salas práticas. E tem acontecido, esse último principalmente, teve ideias maravilhosas e uma interação bem grande do grupo. E até um detalhe, um exemplo. Uma das pessoas, um dos participantes deu uma dica para uma outra participante que já vai usar dentro da gestão. Então, eu acho que isso é uma sensação de que, sim, é possível criar um ambiente em 2 dias rapidamente, com tanta informação para ações imediatas, né? Sensacional esse exemplo que você deu, Fabíola, porque vai de encontro ao que a Flávia me perguntou na pergunta que o Vandré trouxe aqui antes da gente separar. Mas como é que a gente fica? Como é que fica o legado? Como é que fica a governança desse time ágil? Olha só, vocês do outro lado, essas salas, são times ágeis. E vocês já estão começando a funcionar na metodologia ágil sem que ainda tenhamos entrado no mérito do processo. A gente ainda vai entrar no mérito do processo. O Vini ainda vai trazer amanhã os processos, as cerimônias, mas o resultado, o propósito, vocês já começaram a descobrir. É isso que a Fabíola acabou de compartilhar. Vocês começaram a perceber que esse ambiente, onde todo mundo está unido para um mesmo ideal, para uma mesma razão, para um mesmo propósito, ele naturalmente não é mais ácido. Ele é muito fértil, eu diria, né, Fabíola? Faz uma coisa. Sim. O que você acha que foi o ponto mais curioso dessa sala que você estava? O que você achou assim mais fora da caixa? O que você diria? O que eu achei fora da caixa, Márcio, talvez a gente se surpreenda, foi uma discussão bem parruda sobre humanizar a tecnologia da informação da comunicação versus fazer isso de maneira tecnológica. Então, os ICs foram tão interessantes que trouxeram questões como democratizar a ação, não tendo uma comunicação só ativa, mas também tem a troca dentro da minha organização, mas como deixar essa comunicação e essa tecnologia também humanizada, para lembrar que eu sempre tenho que pensar no meu usuário, né? Sempre tenho que pensar em quem vai utilizar. Então, essa discussão, humanizar a comunicação com tecnologia, é que me saltou os olhos na discussão que a gente teve, né? Nossa, sem você saber, você já capturou uma frase que é um pensamento que eu sempre deixo no finalzinho dessa etapa. Eu não vou entregar agora, vou deixar lá para o final para conversar com o André sobre ele. Mas eu já compartilhei com ele. Esse é um pensamento que eu repito muito sobre tecnologia. Mas adorei saber isso que você falou, de humanizar essa tecnologia. Isso é, de fato, a grande diferença da implantação do ágil. Da implantação das ferramentas que vêm por trás do ágil, da implantação das razões por que ser ágil, das implantações do choque de cultura, das implantações de como lidar quando você tem gerações em conflito dentro do ambiente corporativo. E vocês sabem muito bem, você também, Fabíola, que é conflito mesmo, né? Por exemplo, a história do TikTok, adoro usar ele de exemplo. Só o TikTok já dá pano para manga, porque é um divisor de águas entre gerações fortíssimo. É uma ferramenta de comunicação ou não é? Qual o propósito dessa ferramenta? Ela comunica ou não comunica? E em comunicando, comunica com eficiência ou não? Dentro dessa lógica, nós tínhamos alguns quadros a ser respondidos. Um é, eu gosto, o outro é, eu gostaria, e aí vem o terceiro ponto. Esse terceiro ponto eu queria que você compartilhasse comigo aí. Como é que foi dentro da sala? Tá bom. O eu gosto é bastante interessante porque a discussão foi muito voltada a ferramentas populares, né? Então, um e-mail, um WhatsApp, as ferramentas que a gente usa até de rede social corporativa,
ferramentas que possibilitam um grande número de pessoas se comunicar dentro de uma organização, né? E-mail também como um elemento de comunicação simples, mas que a gente usa bastante hoje em dia, né? E uma coisa que saltou os olhos no Eu Gosto é que veio também a coisa do conversar no cafezinho, né? Então, além das ferramentas tecnológicas, eu gosto também da questão que a comunicação acontece também nos elementos informais da empresa. E vindo para o eu gostaria, veio muito já algumas coisas do IC também, que é, poxa, eu gostaria de ter o cafezinho de uma maneira tecnológica, trazer tudo que é conversado ali no cafezinho que é importante, como é que eu faço para trazer esses elementos culturais para dentro das ideias da minha organização, né? E aí veio também muito no eu gostaria, ferramentas que tivessem a parrudez de se comunicar com grandes grupos de número de pessoas, sempre respeitando aí a comunicação de troca, né? Não ser só ativo no processo de comunicação. E o IC, e aí veio esses elementos de, puxa, como seria interessante eu juntar o cafezinho com as tecnologias avançadas de comunicação, né? Como é que eu posso usar um workplace, elementos de tecnologia dentro, para trazer essa comunidade para dentro dos elementos tecnológicos de comunicação. Sensacional isso, Fabíola. Eu adorei a ideia do cafezinho, inclusive, eu acho que eu comentei isso em algum dia, eu tenho o papel de CIO em algumas companhias, em alguns conselhos. E nesse tempo de pandemia, mesmo as empresas de tecnologia foram afetadas sim, aquelas que já tinham trabalho remoto sim, no seu DNA, perderam o contato olho no olho, como alguns dos participantes disseram em algumas salas, fez muita diferença. O cafezinho é aquele momento em que não é o processo mais que está mandando, é o humano. Lembra? Os humanos definem os processos. Não são os processos que definem as pessoas. E esse momento do cafezinho, eu resolvi levar adiante com algumas iniciativas em alguns clientes. Inclusive, algumas estão funcionando muito bem e algumas deram muito errado. Não falo sempre do erro. Dar errado. Tentar marcar uma hora como se fosse uma agenda, como se fosse mais um compromisso do staff, dá muito errado, não funciona. O negócio que era para ser um cafezinho virtual acabou virando uma espécie de happy hour num dia, tipo quarta-feira. Não dá certo, é melhor não ir por esse caminho. O que deu certo foi estabelecer este dia, esta hora, estaremos lá todos que puderem. Se você tem uma reunião, se você tem um problema, tem que atender o cliente, vai lá, a gente conversa outra hora. Dentro dessa lógica, um outro cliente deu um passo mais avançado, e esse eu gostei muito. Ele criou um kitzinho, pegou uma canecazinha de ágata, pegou um kitzinho de biscoitos, uns bibelôs assim, enviou para as casas das pessoas com o código QR do dia e hora da reunião, e foi o primeiro café virtual. Depois do primeiro, adivinha só, não precisou marcar mais. Todo mundo está esperando. Todo mundo está esperando a cada semana que se volte aquela experiência de estar ali batendo papo. O cafezinho não tem, esse cafezinho que eu estou dizendo, não tem premissa de resolver problema nenhum. Ele é só um bate-papo, é um momento de estar conectado. E olha, é muito interessante o que a Fabíola acabou de falar, e eu quero parabenizar o grupo e, através de parabenizar esse grupo, parabenizar os outros, porque as iniciativas foram muito similares, no sentido do e se? E se eu experimentar fazer isso diferente? E se eu experimentar uma outra ferramenta? E se eu experimentar trazer uma nova experiência? Fabíola, se eu te perguntasse para tentar trazer um sentimento à sua sala, nós já sabemos que você deu uma temperatura, já aceitei seu adjetivo, estava quente. Agora, eu não quero mais um adjetivo de temperatura, eu quero de sentimento. Qual é o sentimento que ficou desse momento final dessa tarde? Ô, Márcio, eu percebo um sentimento de vontade, até a gente queria ficar, a gente sempre pensa que o tema é tão bom que a gente queria ficar bem mais tempo conversando sobre isso, né? Uma vontade e uma abertura para poder, para adquirir esses novos elementos importantes e para usar tudo isso que a gente está estudando aqui. Então, eu percebo, assim, uma vontade de fazer acontecer dessa maneira. Olha, Fabíola, foi muito bem colocado. Fico feliz que essa tenha sido, assim, a mensagem final que fica. A vontade de fazer. É aquela palavra que a gente falou e o Vinícius roubou aqui do Anderson de manhã, né? Mapeação. A vontade de fazer
passa pela ação de fazer. Senão já sabe o que eu vou falar, né? Vai ficar igual aquela pessoa que vocês já sabem que nunca vai naquele lugar, fica sempre pensando. Um dia ela chega lá, eu tenho fé. Mas agir e implementar as ideias é o que eu espero que vocês tenham de maior aprendizado desses dias todos. Fabíola, muito obrigado por trazer a sala através da sua voz, através dos seus compartilhamentos. E parabéns ao pessoal que estava do outro lado, foi uma experiência bem legal. Obrigada, pessoal. Obrigada. Vocês. Bom, voltando para cá então, a gente tem o seguinte, temos um aprendizado de que a implantação funciona, de que é possível responder as coisas com mais e se, com se eu resolver de outro jeito. Então vamos trocar uma ideia, eu vou trazer o Vandré de volta, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Vandré, meu amigo, me diz uma coisa, você que está de ouvinte aí, meio que participando de um pouco de cada coisa, tudo ao mesmo tempo e agora, você acha que dá para deixar para depois os quadros? Dá para deixar para depois para resolver? Ou qual é o momento agora dessa mentalidade ágil que a gente colocou aqui? O momento é já e depende da ferramenta, porque e se, aqui dentro do que parece óbvio, e se a ferramenta fosse menos importante, a forma fosse menos importante do que a essência? O que eu estou querendo dizer é que nós estamos agora num processo de aprendizado 100% digital, né? O que anteriormente aconteceria de forma presencial, agora acontece desta maneira. É um desafio, não algo que dificulta este processo, porque o que verdadeiramente traz valor e agrega conhecimento é a disponibilidade de vocês a nos ouvirem, a estarem dispostos a alguma coisa. Então, portanto, essa mudança que esse momento nos trouxe não mexe muito na grande ferramenta que realmente possibilita a empatia, a escuta ativa, o estabelecimento da confiança, que é o quê? A disponibilidade de conhecer o mundo do outro. Não há outra maneira de termos uma comunicação, tanta vez foi falada, mais clara. E, portanto, isso vai acontecer pelo WhatsApp, isso vai acontecer pessoalmente. Quantas vezes você não esteve presente, presencialmente com alguém, mas não esteve lá, na verdade? Né? Houve aquelas reuniões presenciais que sua cabeça estava em qualquer lugar, menos ali. Então não importa a ferramenta, hoje você está aí, de repente está 100% presente, ainda estando tão distante de todos nós. É fundamental a gente entender que a essência, o que nos aproxima como seres humanos, naquele processo que a nossa colega nos trouxe, de humanização da tecnologia, é a nossa disposição de conhecer o outro, de conhecer minimamente este mundo, eventualmente de conhecer essa pessoa que, como você disse, eu também acredito, é um ser único. Né? Nós somos seres únicos. Como nós fazemos uma coisa, nós fazemos todas as coisas. E eu costumo dizer nas organizações, às vezes eu ouço de algumas organizações, ainda com um modelo mental, que eu tudo bem, entendo e acho que há um momento de modificar, mas as pessoas dizem para mim, Vandré, aqui a gente não mistura vida pessoal e vida profissional. Eu falo assim, bom, não sei se eu sou profissional adequado para este trabalho, mas eu quero dizer uma coisa, eu estou entendendo o que você está me dizendo. Você está me dizendo que você não quer que o pior dos mundos, como diz o Voltaire, aconteça. Qual é o pior dos mundos? Sendo seres únicos como somos, o que acontece com o seu colaborador? Ele traz de fora para dentro da empresa todos os desafios, todos os conflitos pessoais ainda não resolvidos e eles se somam aos desafios profissionais que a organização para ele coloca. E aí isso pode se transformar numa grande loucura. No entanto, dizer para ele que isso não pode acontecer é tapar o sol com a peneira, porque de fato isso está acontecendo. O que você diz para ele é que a sua organização não pressupõe, não oferta espaços de cura. E isso é fundamental. Não é um discurso vã. A gente precisa entender que as organizações precisam ter espaços de cura, que podem ser apenas espaços de escuta. Porque eu não proponho que a pessoa vire para o colega do lado que está produzindo e diga, preciso contar uma coisa aqui que está me tirando o sono. Não. A partir do momento que o líder, que a organização estabelece fóruns adequados, que foi um pouco do que a nossa consultora falou, em fóruns adequados essa conversa pode acontecer. E claro, todo o pior dos mundos tem o melhor dos mundos. Qual é o melhor dos mundos? É que sendo ser único como somos, esse mesmo colaborador traz para dentro da organização todas as suas virtudes, valores e talentos da sua persona pessoal. E essas virtudes, valores, talentos vão ajudar esse colaborador, depois que ele pica cartão, a resolver os seus desafios profissionais. Então eu digo muito isso. Se você é um pai amoroso, traga amorosidade para dentro da empresa. Por que você pode achar que isso não pode acontecer? Se você perguntar para 100 pessoas se elas preferem trabalhar ao lado de alguém amoroso, gentil ou alguém grosseiro, qual é a resposta de 100%? Então traga sim
As coisas não são separadas e estanques. A gente precisa encontrar momentos como esse, fóruns adequados para que a gente escute, para que a gente se aproxime, para que a gente conheça, para que a gente tenha um diálogo claro, para que a gente conheça e possa trabalhar com a diversidade, principalmente em processos criativos e ágeis. Então, fico muito feliz de ver tanta discussão positiva nesse sentido, de entender que este é o caminho que nós precisamos fazer, independente da ferramenta que nós estamos usando. Seja a ferramenta olho no olho, seja a ferramenta olho no celular, olho no notebook, olho no seu desktop. Olha, isso que a gente está trazendo não é discurso vã, é fato. Todas essas metodologias e todos esses processos de construção, eles partem de um princípio. Muitas vezes o princípio é: eu preciso vencer esse obstáculo, eu preciso vencer esse desafio. Mas, para pensar, você quando vai visitar um cliente, você quando vai visitar um parceiro, eu sei que você não está fazendo isso muito bem esses últimos meses, mas você se desconecta do seu filho que está doente? Ou da sua esposa que não está bem? Ou do seu pai, talvez, que esteja lá acamado? Você não se desconecta nada disso. Nem o seu ecossistema. Então, se você está lá no seu jardim, mas ali embaixo está passando um rio contaminado, se você tem um problema de uma era que está lá do outro lado, ela vai afetar tudo, sim. E eu digo uma frase que eu já disse isso para o Vandré, e é uma frase muito minha. Aliás, vocês viram que foi a única referência que eu vim usando, foi eu mesmo, né? Eu comigo mesmo. Isso é porque eu quero compartilhar com vocês a minha experiência pessoal, mais do que qualquer coisa. Uma experiência de quem foi executivo de grandes multinacionais e optou conscientemente em dar uma virada para o outro lado e acalmar um pouco o ritmo das coisas. Muito antes de pandemia, viu? Eu digo o seguinte: hoje em dia, a tecnologia não manda mais. É o humano que demanda. Lembre-se, quem faz a tecnologia somos nós. Não, Márcio, está doido? Quem faz tecnologia é o programador. Não. O programador programa aquilo que a sociedade demanda. Aquilo que nós entendemos como positivo necessário. Então, fica com essa, dorme com esse barulho, como eu costumo dizer. Não é a tecnologia que manda, não. É o humano que demanda, viu? Com essa provocação feita pelo Márcio, nós vamos nos despedindo desse segundo dia. Eu espero que você tenha uma noite intranquila. Eu estou brincando. Apenas realmente com tudo isso na cabeça. O que pode ser feito? Quais são os processos de escuta que você pode colocar em prática, independente da ferramenta que está utilizando? O quanto você consegue verdadeiramente se aproximar das pessoas com as quais você trabalha e conhecê-las? Há espaços para esse conhecimento, é fundamental. Quando eu conheço a história das pessoas que trabalham comigo, eu começo verdadeiramente a ter ferramentas de engajamento. Eu sempre digo isso: quando você quiser uma ferramenta de engajamento customizada, pergunta qual é o sonho da pessoa que trabalha com você. Você vai saber por que ela levanta todos os dias de manhã e faz as escolhas que faz. E aí você ganhou a maior ferramenta de engajamento que pode existir, porque ela serve exatamente para esta pessoa. Conheça quem trabalha com você. Faz parte deste processo, inclusive de autoconhecimento, se vivemos num ecossistema. Se viver, no fundo, é conviver. Gente, muito obrigado pelo segundo dia. Amanhã nos vemos no nosso terceiro dia, Gestão Ágil, Mudança de Mindset. Tenham todos um ótimo final de tarde, uma ótima noite e até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.